Estamos no âmbito da operacionalização do estado de emergência declarado por Sua Excelência o Presidente da República e, eventualmente, que inclui um conjunto de medidas que nós todos devemos cumprir. Queremos agradecer a todos os moçambicanos que, apesar das dificuldades, cumprem integralmente as medidas constantes do decreto presidencial. Queremos exortar, porque também vemos com alguma preocupação, a todos aqueles que ainda não se fizeram, não têm a consciência da gravidade da situação da Covid-19 para começarem a cumprir as medidas constantes do decreto presidencial. A situação atual da pandemia de Covid-19 continua claramente preocupante, sobretudo no continente africano, que registra um aumento crescente, tanto do número de casos como de vítimas. O que estamos a ver lá fora com os outros países, queremos claramente que não se registre no nosso país. Por essa razão, e tendo em conta que para a doença Covid-19 não existe nem tratamento, nem vacina, a prevenção, como temos dito, é a única arma que nós dispomos. E como moçambicanos, ainda temos essa janela importante, porque o nosso número de casos ainda é relativamente baixo. É neste contexto que o Ministério da Saúde reitera o apelo à observância com rigor, seriedade, responsabilidade de todas as medidas de prevenção da Covid-19 emanadas e, para alguns aspectos, possamos destacar as pessoas que não têm necessidade de estarem a se movimentar, devem estar em casa. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou cinza, ou então usar um desinfetante à base de álcool. Sempre que tossir ou expirar, utilizar quase sempre a etiqueta da tosse, isto é, cobrir a boca e o nariz e fazê-lo desta forma. Se não tiver, ou se tiver um lenço descartável, ou lenço não descartável, é fundamental usar o lenço descartável e depois, claramente, descartá-lo. Ou então, se for não descartável, lavar imediatamente este lenço. É fundamental que depois dessa operação também possamos lavar as mãos. É fundamental, tendo em conta que o vírus entra através da boca, do nariz e dos olhos, é fundamental evitar tocar a face. Manter uma distância de 1,5 metro e, eventualmente, evitar o aperto das mãos, evitar os abraços, evitar dar beijinhos, evitar locais com aglomerados de mais de 20 pessoas e, sempre que possível, quando não há possibilidade de fazer essencialmente um distanciamento social, usar a máscara. Aqui na máscara queremos alertar que o uso incorreto da máscara tem mais riscos para transmitir a doença. Vamos então aos números. Começamos a situação global em termos de casos e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o dia de ontem, claramente há um cumulativo de 4.014.503 casos de Covid-19 diagnosticados em todo o mundo, dos quais 83.873 são casos novos. Em relação ao mundo, e para aqueles que detêm os dados anunciados ontem, nós vemos que há uma diminuição de cerca de 26 mil casos novos para uma situação que nos alenta
uma situação que nos dá esperança. Em termos de óbitos, a nível global, nós temos um cumulativo de 273.253. Lembrem-se que esses dados são até dia 8 de maio. É óbvio que também nas últimas 24 horas foram registrados 2.373 óbitos e corresponde a uma redução também no número de óbitos a nível global. Em termos de recuperados, existem atualmente a nível global 1.387.274 pessoas totalmente recuperadas da condição de Covid-19. No nosso continente, em termos de casos, aqui já os dados são até às 10 horas do dia de hoje, a partir do Centro de Controle de Doenças de África. O continente africano registrou então um cumulativo de 57.746 casos da Covid-19, dos quais 3.719 são casos registrados nas últimas 24 horas. Como dissemos anteriormente, no continente africano, este número das últimas 24 horas, comparado ao número anunciado ontem, indica um aumento de 1.390 casos nas últimas 24 horas. No concernente a óbitos, em África, embora o número de óbitos seja baixo, a África registra então um cumulativo de 2.151 óbitos de Covid-19, dos quais 77 nas últimas 24 horas. Este número representa mais 15 óbitos comparados aos dados divulgados ontem. Em termos de recuperados, existem atualmente no continente africano 19.351 pessoas recuperadas da doença de Covid-19 e, felizmente, 715 pessoas são as que recuperaram a mais dos números que nós anunciamos ontem. Vejamos então a situação do nosso país. No nosso país, a implementação de medidas de controle e seguimento permitiu que ao longo desse período, desde que nós começamos a fazer o rastreio, estamos nesse momento com cerca de 614.869 pessoas ou passageiros que foram rastreados nos principais pontos de entrada. Destes, 12.873 foram recomendados para ficar em quarentena e atualmente continuam em quarentena cerca de 1.380 pessoas. Hoje, no dia 20 de maio, e como disse no início, nós demoramos porque tivemos que fazer testes adicionais. Portanto, em termos cumulativos, Moçambique já testou 3.749 pessoas ou casos suspeitos, dos quais 393 testes foram realizados nas últimas 24 horas. Dos casos suspeitos testados no Laboratório Nacional do Instituto Nacional de Saúde, 388 revelaram-se negativos e 5 deram resultado positivo para a doença de Covid-19. Do total de testados nas últimas 24 horas, 113 são de Cabo Delgado, 267 são das províncias de Maputo, da província de Maputo, e 13 são da cidade de Maputo. Devo aqui salientar que quase a totalidade das pessoas que estão aqui referidas como província de Maputo são essencialmente os nossos concidadãos que saíram ontem da África do Sul e deram entrada neste país. Em relação, portanto, aos casos novos aqui reportados, queremos partilhar
que temos um indivíduo de nacionalidade moçambicana, do sexo feminino de 30 anos de idade, um indivíduo de nacionalidade queniana, sexo masculino de 36 anos de idade, um indivíduo de nacionalidade sul-africana, sexo masculino de 59 anos de idade, e 2 indivíduos de nacionalidade britânica, de 40 e 58 anos, ambos do sexo masculino. Todos que estamos a fazer a reportagem, como dissemos, são funcionários do acampamento de Afuns, que nós temos estado a dar ênfase. Informar ainda que os casos hoje reportados, todos eles não apresentam sintomatologia e é por isso que se encontram em isolamento naquele acampamento na província de Cabo Delgado. Muitos dos casos que reportamos fora de Afuns são o nosso esforço de vigilância ativa e suspeita e rastreio de rotina também nas unidades sanitárias. Informamos ainda que o processo de recolha de amostras para testagem no âmbito da investigação em curso em Afuns terminou oficialmente ontem. Neste momento, decorre a testagem das últimas 45 amostras recolhidas no acampamento de Afuns. Assim, atualmente o nosso país conta com 87 casos positivos registrados, sendo 78 de transmissão local e, claramente, 9 casos importados. Devemos celebrar que, apesar do aumento do número de casos, o nosso país ainda não registra qualquer tipo de óbito. Por outro lado, também devemos dizer com felicidade que nós temos mais 7 casos de indivíduos infectados pelo Covid-19 que estão totalmente recuperados. Trata-se dos casos 18, 20, 40, 43, 45, 57 e 66, todos de Afuns, na província de Cabo Delgado, todos do sexo masculino, e já descrevemos as nacionalidades dos indivíduos que aqui estamos a fazer referência. Assim, Moçambique conta atualmente com 34 indivíduos totalmente recuperados e, como dissemos, não há registro de óbitos até hoje. Do total de indivíduos recuperados, podemos aqui partilhar que 16 são de Cabo Delgado, 5 da província de Maputo e 13 da cidade de Maputo. Óbvio, dissemos também que nós recebemos no país pessoas, compatriotas nossas, que vieram da África do Sul, no número total de 350 pessoas, algumas das quais se encontram num centro transitório em Mabuasa, no distrito da Moamba, na província de Maputo. Claramente que, como disse, parte das amostras que nós testamos hoje, uma grande percentagem é desses nossos colegas. E uma vez que eles chegaram, eventualmente, tarde, tivemos que iniciar tarde também essa conferência de imprensa. Caros colegas, durante os últimos 2 dias, acho que foi colocada com alguma insistência uma pergunta sobre custos dos doentes que nós temos. E nós prometemos que daríamos a resposta. Queremos hoje partilhar quais são os custos envolvidos para tratamento e diagnóstico dos doentes com Covid-19.
Para facilitar a informação, nós vamos colocar 4 categorias diferentes de elementos de custo. A primeira categoria é aquela categoria do indivíduo que nós suspeitamos, vamos testar e ele tem resultado negativo. Este indivíduo tem um custo o mais baixo. Custo pertence a esse indivíduo. Isto é uma suspeita, nós vamos testar. Este indivíduo, em termos de custos em dólares, seria 171,6, utilizando o câmbio de hoje para o meticais, só uma pessoa custa 11.668,8 meticais. O que devemos salientar? Que estes custos não incluem aquilo que são custos de outras características. Por exemplo, não contabilizamos custo de energia, custo de água, o pagamento dos salários dos trabalhadores, não estão contabilizados. Estamos a falar apenas do material, do combustível necessário para fazer essas operações. Um doente, a segunda categoria seria um doente assintomático. Um doente assintomático é aquele que faz o teste. Ele é positivo, mas não tem sintomas. Este doente assintomático custa cerca de 40.772 reais. Um doente com sintomas ligeiros custa, ou com sintomas graves, por exemplo, custa 158.518 meticais. E um doente, no dia em que nós tivermos um doente nos cuidados intensivos e que seja crítico, ele custa 181.053 meticais pelo período de internamento que ele vai ter. Não estamos a contabilizar que o desfecho final desse doente seja outro. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, são essas as informações que hoje queríamos partilhar com os moçambicanos e através dos meios de comunicação social onde nós estamos aqui para Moçambique e para o mundo. Queremos mais uma vez dizer: prevenir é melhor que remediar. Vamos todos cumprir as medidas de prevenção emanadas no contexto do estado de emergência. E muito obrigado.